Bom dia a todos. Meu nome é Alisson Pereira, sou analista de suporte da Ormobo e serei seu palestrante no dia de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa primeira sessão e lhes dar as boas-vindas à nossa série de sessões de treinamentos Deep Dive que serão realizadas durante as próximas semanas. Todas as sessões foram pensadas e elaboradas tendo como base as principais dúvidas e solicitações atendidas pela nossa equipe de suporte, onde identificamos alguns pontos de dúvidas que são comuns entre os nossos usuários. Normalmente, essas dúvidas surgem devido à constante evolução da plataforma e às suas novas funcionalidades que são desenvolvidas continuamente, visando a melhora da nossa ferramenta. Nesta primeira sessão, abordaremos o que é o modo quiosque, quais são suas funcionalidades e como ele pode ser utilizado para fazer a diferença no gerenciamento dos seus ativos. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada através de um link que será enviado no chat no final da nossa reunião. Durante essa reunião, nós teremos os seguintes tópicos. Primeiramente, teremos o tópico de introdução ao modo quiosque, onde veremos o que é esse modo quiosque, para que serve e qual o seu contexto dentro de ferramentas MDM. Logo após, teremos uma visão geral sobre o modo quiosque da Urmobo, para que possamos visualizar como é o nosso quiosque, quais são suas funcionalidades e benefícios. No próximo tópico, veremos quais os tipos de quiosques disponíveis em nosso portal e quais são suas diferenças. E por fim, teremos uma sessão de dúvidas. Então, peço para que vocês fiquem à vontade para enviar todas as dúvidas no chat ao decorrer da reunião, para que possamos respondê-las ao final da apresentação. Bom, então, dando início com o nosso primeiro tópico, o que é um quiosque? Por definição, um quiosque é uma estrutura fornecida por uma organização que oferece diversos serviços ou produtos a um público específico. Geralmente, esses quiosques são utilizados por oferecer conveniência e eficiência e também por fornecer serviços rápidos em locais estratégicos. Trazendo esse conceito para o contexto de ferramentas de MDM, os dispositivos móveis corporativos podem ser configurados para que trabalhem como um quiosque, de forma com que executem apenas aplicações e funções específicas pré-definidas pelo gestor, dessa forma garantindo uma maior segurança e controle sobre esses aparelhos, além de garantir a eficiência e uma melhor experiência do usuário final desse dispositivo. Bom, agora que tivemos um rápido entendimento sobre o que é o modo quiosque, qual a importância e quais são suas vantagens, quais são as vantagens de utilizar o modo quiosque, nós vamos explorar de forma detalhada como essa funcionalidade é implementada dentro da plataforma Urmobo, começando pela sua aparência. Então, aqui nós já temos uma demonstração de como é o quiosque da Ormobo instalado em um dispositivo, e de início nós já temos um de seus principais comportamentos, que é o de assumir o papel de aplicativo de início desse aparelho. Então, sempre que esse usuário reiniciar esse dispositivo ou tocar no botão Home, ele cai dentro dessa tela, e a partir disso, você, como gestor desse dispositivo, é o responsável por definir quais são as funcionalidades e aplicações que estarão disponíveis para esse usuário final. Além disso, como funcionalidades padrão do nosso quiosque, nós temos uma barra de ferramentas, onde é possível definir se o usuário possui ou não acesso a cada um desses itens visíveis. Conseguimos fazer a listagem de aplicações dentro desse quiosque, então esse usuário vai se limitar aos itens que forem pré-definidos pelo gestor. E por padrão, o quiosque possui essa carinha com a nossa marca, né? Mas nós conseguimos alterar esse plano de fundo para colocar um papel de parede e personalizar esse dispositivo para que ele fique com a cara da sua empresa. Agora que nós vimos o básico do quiosque, nós acessaremos a plataforma da Ormobo para que possamos demonstrar o processo de configuração do quiosque e verificar todas as funcionalidades e benefícios fornecidos e funções essas que podem ser aplicadas nesse quiosque, como configurações, monitoramentos e bloqueios. Só para confirmar, vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Bom, então
Acessando a nossa plataforma, para criar um novo quiosque, nós devemos basicamente acessar o nosso menuzinho lateral, gerenciamento entidades, e adicionar um novo perfil. Aqui eu vou utilizar uma entidade que eu criei previamente para essa apresentação, e todas as alterações realizadas dentro dessa entidade serão aplicadas diretamente no quiosque de todos os aparelhos vinculados a ela. Então, você vai basicamente pré-configurar essa entidade, e assim que você vincular os equipamentos a ela, eles vão assumir automaticamente essas configurações. Para demonstração, nós vamos explorar cada um dos itens dessa entidade, então, para que nós possamos verificar todas essas possibilidades. Primeiramente, temos a seção de configurações, onde nós já conseguimos definir alguns comportamentos para esse quiosque. Primeiramente, nós conseguimos definir configurações para os atalhos que estão disponíveis dentro desse quiosque. Então, nós conseguimos ordená-los de forma alfabética, mostrar todas as aplicações desse dispositivo, ou se você desmarcar essa opção, você pode controlar quais apps vão aparecer para o usuário e também controlar o tamanho desses ícones. Então, você pode deixar como pequeno, médio, isso à sua escolha. Também conseguimos ocultar essa barra de ferramentas do nosso quiosque ou liberar para o usuário. Quando ela está visível, você consegue definir com detalhes quais acessos esse usuário possui dentro dessa barra. Então, se ele pode acessar, por exemplo, a rede Wi-Fi desse dispositivo, rede Bluetooth, se ele pode trabalhar com abertura de chamados através do quiosque, e algumas outras opções, como, por exemplo, você pode mostrar a tela de carregamento. Então, se tiver qualquer ação pendente a ser aplicada no dispositivo, ele vai ficar com o nosso logotipo até que essa configuração seja aplicada. Podemos habilitar o modo noturno no quiosque, onde você basicamente inverte as cores. Isso vai funcionar muito bem caso você utilize um plano de fundo dentro do quiosque. E algumas outras opções, como por exemplo, você pode configurar um item muito importante que é o tempo entre requisições. Por padrão, essa aplicação sempre se comunica com a nossa plataforma e você é quem define qual é o intervalo entre essas comunicações. Sempre que ele se comunica com o portal, você consegue fazer a coleta de dados que vão te auxiliar na gestão desse ativo aqui pela seção monitoramento. Então você consegue ativar a a localização automática para que você tenha sempre acesso à última localização desse aparelho. Então, nesse intervalo que foi predefinido, ele vai salvar a última coordenada, enviar para a plataforma. Então você tem inicialmente uma localização ponto a ponto. A cada 30 minutinhos ele vai marcando os pontos no mapa. Ao final de um período, você pode fazer a ligação entre esses pontos e ter uma análise inicial desses dados. Também temos uma outra opção referente à localização, que é rastrear dispositivo. Com essa opção ativa, você passa a monitorar o GPS desse aparelho e sempre que o GPS se movimentar, você salva essa nova coordenada e no final desse período você tem a rota exata feita por esse dispositivo, além da distância percorrida. Temos um outro item referente à localização que fica dentro da parte de configurações, que seria o nosso check-in. Então, você consegue liberar aqui nos 3 pontinhos essa opção de check-in para que esse usuário possa comprovar que ele esteve em tal localidade. E você pode cruzar esses dados pela plataforma. Temos o monitoramento de bateria desses equipamentos, então você tem sempre o último nível dessa bateria para verificar como ela está se comportando e se está na hora de fazer ou não a troca dessa bateria. Temos os status desse dispositivo de uma forma mais geral, então você tem informações como uso de RAM, espaço em disco disponível, eventos de energia, medições de temperatura, tudo isso é coletado pelo nosso próprio quiosque. E uma detecção de quedas, caso você esteja utilizando um dispositivo como um celular, um tablet ou um coletor de dados, você consegue identificar se houve ou não uma queda física nesse aparelho. Então, sempre que esse usuário deixa o equipamento cair no chão, você pode ser alertado no portal por e-mail, além de saber quantas vezes e quando esse aparelho já caiu. Se você está gerenciando equipamentos como tablets ou smartphones que possuem serviço de telefonia, você consegue ter acesso a um monitoramento de ligações. Então, todo o registro de chamadas desse aparelho é acessível pela plataforma. Você sabe quem ligou para esse usuário, quanto tempo ele ficou nessa ligação. Também temos os SMS recebidos e enviados. Então, você consegue saber se houve ou não interação do usuário com esses itens. Uso de dados é um outro ponto muito interessante.
onde você consegue verificar pela plataforma o consumo de dados, tanto na sua rede móvel como na sua rede Wi-Fi. Então, se você fornece um plano de dados para um usuário, por exemplo, você sabe se ele está utilizando corretamente esse plano que está sendo fornecido. E temos o nosso Firewall, que é uma nova funcionalidade, onde você consegue definir em qual rede cada uma das aplicações desse dispositivo deve funcionar. Então, suponha que você forneça um plano de dados para o seu usuário e precise fornecer para ele um aplicativo que faça um consumo alto de dados, como YouTube, Udemy ou até mesmo Netflix. Você pode definir pelo portal para que essas aplicações funcionem somente dentro de uma rede Wi-Fi. Então, você vai economizar o seu plano de dados. Referente à utilização desse aparelho, inicialmente nós temos o monitoramento de uso de apps, é o tempo que esse usuário passa dentro de cada aplicação desse dispositivo. Sempre que ele abre e fecha esse app, você tem essa informação no portal. Temos também o tempo de uso desse dispositivo como um todo. Então, sempre que ele desbloqueia a tela do aparelho, ele vai começar essa contagem. Então, no final de um período, você sabe quanto tempo ele passou utilizando esse aparelho em média. E também temos um monitoramento de navegação, onde é possível acessar pela plataforma uma lista dos sites acessados por esse usuário. Temos outros itens bem interessantes que podem ser aplicados também através do nosso quiosque. Primeiramente, uma parte de contatos, onde você pode cadastrar uma lista de contatos na plataforma. Essa lista sempre estará disponível em todos os seus aparelhos. Se esse usuário fizer a exclusão de qualquer um desses itens, a própria Mobile vai fazer essa reposição. Da mesma forma, temos uma gestão de arquivos online, onde você cadastra arquivos dentro da plataforma e eles sempre estarão disponíveis nesses equipamentos. E temos os bloqueios que podem ser aplicados nesses equipamentos. Então, primeiramente, o nosso bloqueio geográfico, onde você pode limitar o uso desse dispositivo a um local específico. Então, pode ser uma loja, um depósito, um CD, uma fábrica. Você vai basicamente localizar esse item dentro do mapa. Clicando aqui, por exemplo, nesse quarteirão, ele vai me gerar um raio que eu posso ajustar como for necessário, posso aumentar esse tamanho em metros, e sempre que o dispositivo deixar esse perímetro, eu consigo realizar algumas ações. Primeiro, eu posso ser alertado no portal e por e-mail, que ele saiu ou retornou para essa geofence. Posso realizar uma trava completa desse dispositivo, então deixou esse perímetro, ele não consegue fazer nada com esse aparelho. E eu também consigo trabalhar com uma trava parcial de aplicações. Então, saiu desse local, eu poderia liberar para ele somente o WhatsApp, um Waze, de repente, o equipamento de um supervisor. Da mesma forma, temos a nossa Wi-Fi Fence, onde podemos listar redes Wi-Fi em que o dispositivo deve permanecer conectado. Caso ele saia do alcance dessas redes, você pode fazer a trava completa ou parcial do dispositivo. A nossa Time Fence, onde você pode definir dias e horários permitidos para o uso desse aparelho e caso o usuário pegue o dispositivo fora das faixas pré-definidas, você pode fazer a trava completa ou parcial desse dispositivo. Como último bloqueio, nós temos o bloqueio por deslocamento, que é o nosso modo motorista. Sempre que o aparelho ultrapassar a velocidade pré-definida, você consegue fazer a trava completa do dispositivo ou fazer uma trava parcial, liberando apenas o Waze ou Maps para que ele utilize durante o trânsito. E para que ele utilize ali, de repente, o WhatsApp ou algum outro app, ele precisa parar esse veículo e aguardar o desbloqueio automático do aparelho. Dentro da nossa entidade, nós também conseguimos trabalhar com a função de identificação dentro desse quiosque. Então, para que o usuário consiga utilizar o dispositivo, ele vai se deparar inicialmente com uma tela de identificação e ele vai precisar inserir uma informação. Você, como gestor, define com que frequência essa tela deve aparecer, se vai ser sempre no primeiro uso do dia, ou a cada 2 horas, a cada 6 horas, e como essa pessoa vai se identificar. Se vai ser por código numérico, então é a matrícula desse funcionário, de repente, por texto, e-mail, pela leitura de um crachá também seria pela matrícula, RFID se o dispositivo tiver suporte, pelo AD da Azure se vocês utilizarem essa ferramenta, ou até mesmo através de um AD local, é possível fazer essa integração com o portal, e esse usuário vai se identificar via e-mail e senha, e também através do reconhecimento facial. Então você consegue fazer um pré-cadastro desses usuários,
e eles vão se identificar basicamente tirando uma selfie no momento do uso. Se houver qualquer problema com esse dispositivo, você sabe quem está utilizando naquele exato momento. Dentro da nossa entidade, nós também conseguimos configurar a seção quiosque, que é onde você define quais aplicações estarão disponíveis para esse usuário final. Então, você, gestor, monta essa visualização. Se essa opção, apenas relembrando, de mostrar todos os apps estiver desmarcada, ele só vai conseguir enxergar os itens que estão dentro da seção quiosque. Então, aqui você consegue ordenar esses itens como for necessário. Então, ele vai ter essa mesma visão. E também é possível realizar configurações adicionais a essas aplicações. Se eu clicar em editar, eu consigo, por exemplo, ocultar essa aplicação no quiosque, abrir automaticamente sempre que ele iniciar o sistema. Posso manter essa aplicação sempre aberta em primeiro plano. Então, suponha que você tenha um dispositivo que trabalhe como totem de autoatendimento ou um dispositivo que vai ser usado para bater ponto. Você pode manter essa aplicação sempre aberta. Podemos também deixar essa aplicação disponível fora daqueles bloqueios de Time Fence, Wi-Fi Fence e Geofence, e também do bloqueio em movimento, tá? Esses seriam aqueles bloqueios parciais que nós comentamos. E definir em qual rede essa aplicação deve funcionar. Então, se ele vai ser bloqueado nos dados móveis, e então ele vai poder utilizar essa aplicação como o YouTube somente dentro de uma rede Wi-Fi. Uma outra opção bem interessante é que nós conseguimos solicitar uma senha para abertura dessa aplicação. Então, quando ele clicar sobre esse app, ele vai ter que inserir uma senha que você pode pré-definir. Então, de repente, é uma senha que apenas um supervisor teria acesso. E você também pode manter aquele campo em branco e utilizar a senha de ADM que fica dentro da sua entidade. Então, é uma senha automática, que é alterada a cada 10 minutos e é baseada no horário desse dispositivo. Certo? Dentro da entidade, nós ainda temos alguns outros itens. Então, primeiramente, uma parte de aplicativos, onde você pode listar aplicações que serão instaladas automaticamente junto com o nosso quiosque. Então, são .apks que você sobe na plataforma. A parte de arquivos nós já passamos, mas você consegue, inclusive, fazer algumas funções adicionais com esse arquivo. Se for uma imagem, você pode trocar o plano de fundo desse quiosque automaticamente e também fazer a instalação automática de certificados digitais nesse dispositivo. E por fim, a parte de ações. Todos os comandos que forem enviados para esses aparelhos ficarão registrados dentro dessa seção e você consegue ter uma relação de quais foram executados com sucesso ou não. E se houve uma falha, você consegue verificar o motivo dessa falha aqui na plataforma. Bom, nós acabamos de passar por todas as principais configurações que podem ser aplicadas no nosso quiosque e agora nós veremos quais os tipos de quiosques que estão disponíveis dentro da plataforma. Dentro da plataforma, nós trabalhamos com 4 tipos de quiosque. Então, nós temos o quiosque Legacy, o Android Quiosque, o Launcher Removal e o Removal Quiosque. Cada um desses possui suas particularidades. Bom, começando pelo quiosque Legacy, esse quiosque é utilizado apenas em aparelhos que utilizam os tipos de instalação NOX ou AOSP. É aquela instalação feita em equipamentos Android entre a versão 4.4 e 6, que a gente chama de instalação legado, ou você não pode formatar esse dispositivo por alguma razão. Então, fazendo essa instalação, você vai ter acesso a essa mesma visualização que nós acabamos de ver, que está aqui à direita. Ele tem a barra de ferramentas, listagem de apps, ele vai funcionar como launcher padrão do dispositivo, porém o usuário tem acesso a essa barra de notificações. Então, quando ele desce, ele poderia acessar aqueles itens que ficam lá acima. E uma particularidade desse quiosque Legacy é que, quando esse usuário tentar acessar qualquer aplicação que não esteja previamente listada no seu quiosque, ele vai enfrentar um bloqueio. Então, para que ele possa entrar nessa aplicação, você, gestor, precisa fazer essa liberação ou ele pode acessar através dessa senha de ADM, caso ele tenha acesso. Então, sempre que você for trabalhar com esses tipos de instalação, a liberação de aplicações é feita dentro do quiosque.
Para habilitar o Kiosk Legacy, você precisa basicamente acessar a seção de configurações e marcar essa primeira opção, que seria para habilitar o modo quiosque. Os demais quiosques, Android Kiosk, Launcher e o nosso Mobile Kiosk, eles são habilitados através da nossa política. Então, a seção da política que está vinculada com essa entidade, nós temos a seção quiosque, e aqui você define qual você pretende utilizar. O Android Kiosk é um quiosque bem mais simples, fornecido pela própria Google. Ele tem essa carinha aqui. Então, dentro dele, você tem basicamente a listagem dos apps que foram pré-definidos como instalação automática dentro da sua política. Você não tem um controle como você tem aqui dentro da sua entidade. Então, ele não é muito recomendado. Como próximo item, nós temos o nosso Launcher Mobile. Então, ele tem exatamente essa carinha aqui, à direita, tá? E a sua principal característica é que ele libera também essa barra de notificações, assim como o Kiosk Legacy. Então, esse usuário ele pode ter acesso àqueles atalhos que ficam na parte de cima e também acessar as configurações do dispositivo. Esse launcher é recomendado caso você tenha um perfil de supervisores ou gerentes, ou caso esse usuário precise acessar notificações nesse aparelho. Então, se ele utilizar aplicações como WhatsApp, Telegram ou qualquer outro app que receba notificação, o recomendado inicialmente seria o uso desse launcher. E, por fim, nós temos o Urmobo Kiosk. O Urmobo Kiosk também tem essa carinha à direita, que sua principal característica é que ele faz o bloqueio dessa barra de notificações, então o usuário não consegue descer isso de forma alguma, e ele também omite o som de qualquer notificação recebida nesse dispositivo. Então, é esse aqui. E você também consegue habilitar uma outra opção dentro da nossa política, tá? Então você consegue usar o Mobile Kiosk juntamente com o modo Locktask. Quando você ativa esse modo, você consegue liberar as customizações que estão aqui abaixo. Então você poderia, por exemplo, liberar o acesso às notificações desse aparelho, porém de forma limitada. Quando ele descer essa barrinha de notificações, ele só acessa realmente as notificações e não tem esses atalhos que ficam aqui na parte de cima. Então, esse usuário vai ficar mais restrito e você também precisará fazer algumas ações a mais na plataforma. Então, se você precisar, por exemplo, liberar alguma aplicação nativa desse dispositivo, como por exemplo a Play Store, além de fazer a listagem dentro do quiosque da sua entidade, você também precisará copiar esse pacote e adicioná-lo dentro da sua política. Isso porque, quando você ativa o modo Locktask, ele tem um efeito colateral. Ele vai colocar esse dispositivo no modo mais restrito possível, proibindo a execução de qualquer aplicação que não esteja previamente listada. Então, por exemplo, se eu precisar fazer a liberação da minha Play Store, eu preciso estar na minha política, acessar a seção de aplicações, copiar e colar o pacote dentro desse campo e fazer a listagem, ou seja, com esse modo ativo, além de controlar os apps instalados e visíveis em tela, eu também controlo o que será executado dentro desse aparelho. Bom, então nós já passamos por todos os tópicos da nossa reunião.